mim Jesus me salvou. Aleluia. Aleluia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Obrigada por seu sacrifício, que transformou a nossa vida, que mudou a nossa eternidade. Obrigada, Senhor, porque você nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Senhor, você mudou a nossa história, você mudou a nossa vida, você mudou a nossa eternidade, Senhor. Nós louvamos a você, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Digno, você é digno, você é digno, você é digno, você é digno de receber. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Esse é o melhor lugar para você estar no seu domingo pela manhã, amém? Não existe outro lugar melhor para nós estarmos do que adorando ao Senhor, do que dando a Ele o perfeito louvor que sai dos nossos corações, amém? Aleluia. E eu quero começar sabendo onde está você que fez aniversário durante a semana. Se você fez aniversário de casamento, de novo nascimento, durante a semana, nós queremos um motivo para orar por você. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, nós tivemos aqui a conferência Até Transbordar. Quem estava aqui? Queridos, foi maravilhoso, né? Foi um tempo sobrenatural. Tenho certeza que você recebeu uma boa porção do Senhor, que você foi acrescentado pelo Senhor. E nós temos um vídeo, tá no ponto aí o vídeo? Nós temos um vídeo preparado pela nossa equipe, para que você veja tudo o que aconteceu. Estamos em uma nova estação. Amém? Aleluia! Nós temos aí alguns avisos do Verbo News, então fica ligado na nossa programação semanal. 27 de julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Atos com o professor e pastor Marcos Lima. E você está convidado para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É amanhã, às 20 horas. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas no dia 5 de agosto retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No mês de agosto, o VIPS tem uma programação especial preparada para os nossos jovens. No primeiro sábado, dia 2 de agosto, teremos o VIPS Music, um tempo especial preparado para falarmos sobre música, sua influência e como ela afeta a nossa caminhada cristã. Gere expectativas e traz alguém com você, dia 2 de agosto, às 19 horas. Ainda nesse ritmo, se liga no que vem por aí.
16 de agosto acontecerá o Revival Fire, uma noite de muito louvor, unção e adoração. Você não pode ficar de fora. Uma das ações do Projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, A Grande Confissão. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Só programação top para abençoar você, amém? Eu tenho um aviso bem importante para ressaltar aqui para você, que segunda-feira as aulas do Rema, elas vão retornar. Nós temos matéria aberta o primeiro dia, amém? Dia do visitante, então você pode trazer o maior número de convidados para conhecer esse centro de treinamento bíblico que com certeza mudou a sua vida. E aquilo que é maravilhoso, queridos, que muda a nossa vida, precisa ser compartilhado para outras pessoas, não é isso? Então você tem a missão de trazer o maior número de pessoas, segunda-feira, no primeiro dia da matéria Atos, com o professor Marcos Lima. Ele é uma grande bênção, vai surpreender você que é aluno e você que vai vir como vai trazer o visitante, com certeza ele vai ser marcado nesse dia. Então, a sua missão é trazer o maior número de pessoas na segunda-feira, no dia do visitante Rema. Amém? Você pode passar lá atrás, no balcão de informações, para ter mais informações sobre esse dia. Mas vai ser um tempo poderoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero saber onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, olha, eu estou vendo algumas mãozinhas. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria, é uma grande honra ter vocês conosco. Daqui eu consigo ver vocês muito bem. Mas eu gostaria que por um minuto pequenininho você pudesse ficar de pé para que a gente te recebesse com todo o amor, com todo o carinho, com toda a honra que você é digno de ser recebida. Amém? Você que está perto já sabe como fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Ao final, nós temos uma sala preparada para receber vocês, para que vocês saiam ainda mais marcados com um pouquinho do nosso amor, com um pouquinho da nossa excelência, aquilo que está preparado pelo Senhor, porque o Senhor já sabia que vocês estariam aqui. Então, ao final, nós vamos sinalizar para que você esteja indo para essa sala. Eu ou o ministro da palavra, nós vamos fazer isso, amém? E vai ser algo bem rápido, só para você sair daqui marcado mesmo pelo nosso amor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Esse é um momento bem animado, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Existe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para nós. Nós sabemos disso. Durante a semana nós fomos muito bem ensinados sobre isso nessa conferência, amém? Então, você precisa estar pronto, queridos, para transbordar com aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos.
E lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Em outra versão, que eu gosto muito, diz assim: Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que lhes será dada serão tantas que vocês não poderão segurá-las com as suas mãos. Existe uma forma segura e correta de nós prosperarmos. E essa forma correta e segura é no dar. Amém? O Senhor, Ele não nos criou, não nos chamou para nós vivermos à margem de um limite. Nós fomos muito bem ensinados sobre isso nesses dias. E aquilo que nós recebemos, querido, nós precisamos compartilhar, nós precisamos colocar para fora, mas nós precisamos viver aquilo que nós recebemos. Então, o Senhor, Ele não nos chamou para estar à margem de um limite. E isso faz parte de nós sermos generosos e ousados no nosso dar também. Amém? Você tem a consciência de que tudo aquilo que chega nas suas mãos, chega porque o próprio Senhor faz chegar. Ele é generoso, amém? E se nós somos feitos à imagem e à semelhança dele, nós também somos generosos. Amém? Então eu quero convidar você a ser ousado nessa manhã, na sua oferta, naquilo que está proposto no seu coração, a trazer o seu dízimo com ousadia, com alegria. Amém? Deus tem uma medida além da margem para que nós vivamos nesse tempo em tudo. Ampla suficiência, queridos, é o que está proposto na palavra dele. A palavra dele não mente. A palavra dele não muda com o tempo, com as estações, mas ela permanece a mesma e ela é a nossa garantia. Nós precisamos apenas confiar, nós precisamos apenas ter a consciência daquilo para o qual nós fomos chamados, daquilo para o qual nós temos nele. Amém? Então, você pode separar seu dízimo e a sua oferta. Você que está em casa também pode estar fazendo isso, né? Através do QR Code, através das contas bancárias que já estão aparecendo aí para você. Nós temos as meninas lá atrás com cartão de crédito para que você também possa fazer dessa forma. São várias formas de você ser abençoado. Amém? Às vezes a gente pensa assim, a gente dá e a gente perde algo. Nós não perdemos nada. Amém? Nós não perdemos nada. Nós somos generosos e nós somos abençoados quando fazemos isso. Existe uma colheita, né, que nós certamente vamos ter se nós plantarmos a tempo e fora de tempo. É quando a gente tem vontade, quando a gente não tem. Quando a gente tem no bolso, quando a gente também não tem. Amém? Então você precisa fazer isso com ousadia, romper, sair da margem, sair do limite. E com certeza o Senhor vai honrar você. Aleluia. Você separou o seu dízimo e a sua oferta? Vamos orar e você vai vir com alegria. Amém? Aleluia, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, por esse tempo, Pai, que está se abrindo sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro essas ofertas, esses dízimos abençoados, Pai. Nós cremos na sua palavra, cremos no seu poder, Senhor. Não temos os nossos olhos naquilo que nós podemos colher, mas nós sabemos que você é um bom Pai. Um bom Pai, você é fiel, Senhor. E por isso hoje nós damos com alegria, com gratidão nos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode vir com alegria, querido. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, aleluia, Senhor. Maior é o Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças por esse dia. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos preparou para que nós possamos, Pai, provar da Tua fidelidade, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre nossas vidas. Nós te rendemos graça, Pai, porque sabemos que essa é a Tua vontade. Nós reconhecemos o Teu senhorio, a Tua paternidade sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de expressar o nosso amor, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que você fez e o que você fará, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera conforme o Senhor quer. Nos mostra, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Nós queremos receber toda a palavra que será injetada em nós. E nós cremos que ela vai fazer aquilo para que ela foi designada, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque esse é um ambiente de milagres, esse é um ambiente de unção coletiva e é um lugar propício para o Senhor operar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Recebe nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Pai, de corações agradecidos que reconhecem a Tua bondade sobre nossas vidas. Fala, Pai, através de mim. Usa a minha mente, o meu coração, o meu corpo, todas as minhas faculdades físicas e mentais estão disponíveis para ser utilizadas pelo Senhor, para que o Senhor possa vir, Pai, trazer a palavra necessária para nossos corações. E com certeza nós sairemos daqui diferentes de como entramos, porque é impossível estarmos expostos à Tua palavra e não recebermos e não termos a nossa vida transformada. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graça, nós te louvamos. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Gente, muito obrigado. Pode sentar. Glória a Deus. Com certeza nós estamos bem. Depois de uma conferência dessa, não tem como a gente ainda está sentindo alguma coisa do lado negativo, né? Com certeza nós fomos animados, injetados de palavras, fomos fortalecidos e com certeza já temos testemunhos, né, do que a palavra fez durante esses dias. E com certeza, se você ainda não tem, eu creio que você terá, e nós teremos uma chuva de testemunhos aí durante esse tempo, porque é a vontade de Deus que a gente transborde, que a gente avance, que a gente cresça, né? E Deus está preparado e pronto para fazer isso nas nossas vidas, amém? Então, gera expectativa, porque se não aconteceu com você, vai acontecer. Testemunhos irão surgir. E quando surgir o testemunho, você procura a liderança da igreja para que você possa dar esse testemunho. Isso é uma forma de edificar a fé das outras pessoas, é uma forma de edificar os irmãos, para que eles possam também crescer em fé, aumentar e ter os próprios testemunhos. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto... eu ia dizer importante, ele é importante, mas ele também é fundamental, ele é necessário na nossa vida cristã, para que nós possamos realmente receber tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. Diga para o seu irmão, gratidão. Então, se eu fosse dar um termo para essa mensagem, seria gratidão, um estilo de vida. Porque realmente nós devemos colocar isso impregnado em nossa vida, nós devemos fazer isso de maneira, vamos dizer assim, meio que automática. Quando nós recebêssemos algum presente, algum favor, algo da parte boa vindo da parte de Deus ou de algum irmão, nós precisamos manifestar essa gratidão. E esse assunto tem sido um pouco esquecido. Às vezes, se a gente perguntar aqui para alguns irmãos, a maioria, ou eu creio que todos vão dizer, rapaz, eu sou uma pessoa grata. Você é grato? Sou grato, sim. Mas às vezes, amados, nós estamos passando na nossa mente que nós somos gratos, mas não estamos demonstrando ou não estamos praticando realmente a gratidão. E hoje eu vou trazer alguns pontos aqui para que a gente possa abrir a nossa mente a respeito desse tema, para que nós possamos realmente praticar da maneira correta, né, algo tão interessante, tão fundamental para nossas vidas. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre gratidão, o que significa, porque para a gente poder praticar algo,
a gente precisa saber o que aquilo significa e como que nós devemos fazer isso, não é verdade? Então, gratidão, quando eu fui pesquisar no hebraico, é a palavra iada, que significa louvar, agradecer, confessar. No grego significa a palavra efigonomocine, aí mais ou menos isso. E significa reconhecimento, agradecimento. No latim significa gratus, que significa agradecido. Então, se a gente for juntar todos esses significados nessas línguas, dessa palavra, né, a derivação dessas palavras, a gente vai ver que gratidão nada mais, nada menos do que a gente reconhecer algo bom que foi feito em nossas vidas. Seja da parte de Deus, seja da parte de algum irmão ou de alguma outra pessoa que está no nosso convívio. Então, quando nós reconhecemos algo que foi feito para a gente mostra esse agradecimento, a gente expressa isso, nós estamos praticando a gratidão. Amém? E aí tem um texto que é bem conhecido de todos nós, que está lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que fala sobre os 10 leprosos. Com certeza você já escutou, você já leu sobre essa passagem, mas eu queria que você abrisse aí, por gentileza, a sua Bíblia, para que a gente possa realmente dar uma folheada e a gente extrair mais alguma coisa do que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Então, Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Então, lá em Lucas 17, versículo 11, a Bíblia nos diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aos vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levante-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós podemos ver alguns passos interessantes e importantes. Jesus ele estava vindo de uma cidade para outra, e aí encontrou aquele grupo de leprosos. Eles estavam isolados, porque a lepra naquele tempo, você ficava isolado, você não podia ir nem para uma cidade, não podia ir para outra, você tinha que ficar longe dos seus familiares, você não poderia ter um convívio social, somente com a pessoa que era leprosa também. Então ele andava em bando de todo mundo leproso. Então aqui nós vemos que eles estavam numa situação bem ruim, concorda comigo? Eles tinham saído da família, tinham perdido seus trabalhos, né, eles estavam vagando de um lugar para outro, não tinham um lugar certo, até para se alimentar era complicado. E aí eles chegaram, viram Jesus e falou: Jesus, rapaz, tem misericórdia de nós, nos cura, por gentileza, por favor, nós cremos. E Jesus, com sua misericórdia, como ele é misericordioso, ele atendeu e curou aqueles 10 leprosos. Só que somente um voltou para agradecer Jesus. E aqui é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Num ambiente onde a gratidão é manifestada, a ingratidão fica evidente. Então, nós só podemos dizer que nós estamos cumprindo algo quando a gente tem um exemplo a seguir. Se perguntasse para aqueles 10 leprosos, eles iam dizer: não, nós somos gratos sim, com certeza a gente vai agradecer a Jesus e tudo. Mas na hora de eles provarem, de expressarem, eles não fizeram, mas um fez. E aí, aquela expressão de gratidão mostrou a ingratidão dos outros 9. Então, num ambiente onde a gratidão é manifestada, a ingratidão ela fica evidente. E aí Jesus viu aquele samaritano vindo e ele disse: rapaz, oxe, não eram 10, só tem um, cadê os 9? Só você que veio dar glória a Deus? E aqui outro ponto que eu queria falar desse texto
é que a gratidão ela precisa ser expressada ou por palavras ou então por ações. Esse expressou com palavras, porque ele veio dando glória a Deus, e por ações, por ter voltado e se ajoelhado aos pés de Jesus. Então, a gratidão ela também é expressa com palavras e com ações. Então, se você não está demonstrando, se a gente não expressa com palavras ou com ações, provavelmente nós não estamos sendo gratos. Você pode falar, não, mas no meu coração, na minha mente eu falei obrigado. Mas ela precisa ser externada, ela precisa ser colocada de formas de palavra ou de ações. Nós precisamos demonstrar. E esse samaritano, ele fez isso. Então, os outros 9 leprosos, quando eles receberam a cura, porque eles viram que foram curados, o que eles pensaram? Rapaz, eu estou tanto tempo longe da minha família. Eu vou lá dar um abraço no meu filho e um abraço na minha mãe, ou no meu pai, ou na minha esposa. Rapaz, eu estava tanto tempo sem trabalhar, mas agora eu vou ter o meu trabalho de novo. Então, eu preciso voltar lá para o meu trabalho. O outro pode ter dito, rapaz, faz tempo que eu não como uma panelada com uma pimenta e uma Coca-Cola gelada. Essa é a minha oportunidade. Agora eu posso ir lá no mercado e comer a comida que eu estava desejando. E tudo isso, amados, é lícito. Eles quererem rever a família, eles quererem um trabalho de novo, eles quererem ir para a igreja, louvar a Deus, porque provavelmente eles conheciam Jesus. Eles poderiam, é lícito, eles quererem comer a comida que tempos eles não se alimentavam. Tudo isso é lícito, mas a prioridade foi diferente. Eles precisavam primeiro ser gratos a Deus, porque Deus que deu a oportunidade de eles fazerem essas outras coisas. Se Deus não tivesse curado, amados, se Deus não tivesse feito algo de bom na vida deles, eles não poderiam cumprir essas outras prioridades que eles queriam, de ver a família, do trabalho, de comer. Mas eles esqueceram de Jesus, e aí nós vemos que a ingratidão reinou. Mas teve um que reconheceu primeiro o bem, a boa obra que Deus fez, e depois, com certeza, esse outro ele foi ver a família, comer, se alimentar, trabalhar, viver a vida normal. E o que eu quero chamar para hoje, para esse dia, para essa manhã, é que a gente mude a nossa mentalidade para que a gente não fique igual os 9. Às vezes nós recebemos uma porção de Deus, algo bom vindo da parte de Deus, e nós vamos fazer outra coisa em vez de agradecer a Deus primeiro. Recebemos uma bênção e a gente vai para colher o fruto daquela bênção, esquecendo do que Jesus fez primeiro e a gente não agradece. Então, a gratidão ela precisa ser um estilo de vida em nossas vidas. Precisa ser algo diário, algo automático, onde a gente sempre coloque a prioridade certa. Aqueles 9 leprosos, eles esqueceram da prioridade, que era Jesus. Então, o coração grato, ele sempre lembra dos feitos do Senhor, ele sempre lembra de reconhecer aquilo de bom que aconteceu na vida deles. E nós temos inúmeros testemunhos ou exemplos na Bíblia que falam sobre essa questão de gratidão. Nós temos Davi. Davi, amados, ele não era um homem perfeito. Davi, ele cometeu muitos erros, e todos nós sabemos disso, já foram realizadas várias ministrações a respeito da vida de Davi. Mas nós não podemos tirar isso de Davi, que ele tinha um coração grato. Davi, ele sabia reconhecer os feitos do Senhor, ele sabia reconhecer os benefícios que o Senhor tinha feito. Davi, amados, ele escreveu vários salmos, nos incentivando e deixando como exemplo a forma de nós honrarmos e sermos gratos ao que o Senhor fez. Salmo 95, Salmo 103, Salmo 107, Salmo 100, Salmo 138, Salmo 118. Se você for pegar esses salmos, amados, é todo o tempo. Bendizei ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom em todo o tempo. O Senhor é misericordioso. Cantai cânticos de louvores e adoração ao Senhor. O Senhor, Ele é bom, por isso eu louvo. O Senhor me livrou disso, o Senhor me livrou daquilo. O Senhor está comigo, o Senhor tem cuidado de mim. Amados, Deus tem feito tudo isso conosco também. Então é para a gente manifestar essa gratidão todos os dias. Pai, obrigado porque o Senhor me livrou do império das trevas. Obrigado porque eu sou sarado e curado. Obrigado porque eu sou suprido. Obrigado porque o Senhor me livrou, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque eu sou um sucesso. Obrigado porque eu sou próspero. Obrigado porque o Senhor tem me livrado de tantas coisas. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus.
Então nós precisamos fazer que nem Davi. Vamos criar os nossos salmos. Vamos bendizer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos demonstrar palavras de gratidão ao Senhor. Demonstrar um coração grato. E Davi também sabia que precisava fazer isso com pessoas. Davi reconhecia o que Deus tinha feito, os benefícios que Deus tinha feito sobre a vida dele. Mas ele também reconhecia os benefícios que as pessoas faziam sobre ele. Você lembra de Jonatas, amigo de Davi? Depois que Davi se tornou rei, que tinha o poder na mão, o que ele fez? Mandou chamar o filho de Jonatas, Mefibosete. Venha para cá, vou lhe dar tudo que você precisa para você ter uma boa vida, porque seu pai fez muitas coisas por mim, e eu sou grato a ele, então eu vou demonstrar essa ação, a minha gratidão com essa ação de cuidar de você. Mesmo depois de Jonatas ter morrido, amados, Davi não tinha nenhuma, como se diz, uma obrigação de fazer isso não. Mas pessoas que são gratas, elas não fazem por obrigação, elas fazem por amor e por integridade. Então Davi ele decidiu ser grato a Jonatas, mesmo depois dele ter morrido. E fez isso com o filho, então demonstrando gratidão. Então nós precisamos ter esse coração grato, nós precisamos sempre ter, perceber e reconhecer esse algo que aconteceu em nossas vidas, do que Deus fez, do que pessoas fizeram em nossas vidas. E se nós fizermos isso, decidirmos realmente sermos pessoas que manifestem a gratidão, nós vamos ver que nossa vida irá mudar. Nós iremos colher favor sobrenatural da parte de Deus. Os 10 leprosos, todos eles foram curados, concordam comigo? Mas quando aquele voltou e demonstrou a gratidão, o que Jesus disse no versículo 17? A tua fé te salvou. Ou seja, ele não recebeu só a cura, mas ele recebeu a salvação devido à manifestação da gratidão que ele fez. Eu não estou dizendo que foi a gratidão que o salvou, mas se ele não tivesse feito a ação de gratidão, provavelmente ele teria ficado que nem os 9. Os 9 foram curados, mas não foram salvos. Pelo menos aqui não relata. Mas esse que voltou para agradecer, ele recebeu algo a mais. Recebeu a salvação. Então, quando nós honramos a Deus, quando nós somos gratos, algo sobrenatural acontece. Nós sempre recebemos o amar de Deus em nossas vidas. Então, gratidão é uma característica de pessoas que valorizam o bem recebido e expressam com apreço o que receberam. Então, seja grato. Lembre-se das coisas boas que aconteceram na sua vida. Seja vindo da parte de Deus, como também da parte de pessoas, dos seus irmãos, dos seus familiares. Nós precisamos ter esse coração grato e saber reconhecer algo que aconteceu em nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, a ingratidão entra. E um primeiro sintoma da ingratidão é a memória curta. Os leprosos, eles foram curados, eu acho que não passou aqui nem 10 minutos. E se esqueceram do que Deus fez. Então, pessoas ingratas, elas têm a memória curta. Não lembram do benefício, não lembram do que foi feito. É acreditado, que às vezes a pessoa faz 99%, falta 1% para 100%, mas os 99% ela esqueceu. Pronto, isso é um sintoma de pessoa ingrata. E nós estamos num mundo, amados, que ele nos incentiva a gente não manifestar gratidão. Por quê? Porque ele sempre nos mostra algo a mais que a gente poderia ter. A gente nunca fica contente. Se a gente recebe um carro, demora pouco, a gente quer um carro novo, e já começa a meio que murmurar ou reclamar daquele outro carro. Não estou dizendo que a gente não pode desejar ter algo a mais. Entenda bem o que eu estou falando. Mas nós precisamos ter esse contentamento de reconhecer que nós recebemos e sermos gratos por aquilo que a gente recebeu. Então o mundo, ele faz isso conosco, ele sempre tenta trazer algo a mais para que a gente sempre deseje. E se a gente optar por manter um coração grato, é uma decisão que vai transformar nossas vidas. A ingratidão, amados, ela fecha portas para o milagre acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Do modelo, da forma e do jeito que a gente quer. Do tempo que a gente quer. E quando a gente não começa a reconhecer os benefícios ou aquilo que já aconteceu em nossas vidas, nós vamos tirar o nosso foco da bênção que Deus nos deu para ficar naquilo que Ele ainda não se manifestou em nossas vidas, que Ele ainda não deu.
que não se manifestou, ou que não se manifestou da forma que a gente queria. Se a gente recebe vamos dar um exemplo. Você ganhou um carro. Aí você olha, rapaz, o carro é bom, mas eu queria ele vermelho, eu queria ele preto, aí eu queria ele desse jeito. Você vai focar no que você não recebeu, sendo que você recebeu algo muito maior daquilo que você está olhando, ou seja, o seu foco mudou. E quando você faz isso, você começa a reclamar, você começa a ser ingrato, e isso impede que outras coisas venham chegar, porque você para de ter expectativa. E você passa a murmurar e reclamar. Então a ingratidão, amados, ela impede de algo a mais acontecer em nossas vidas. Por isso que nós devemos manifestar a gratidão, porque a ingratidão ela vai anular o espírito de ingratidão, porque um é o contrário do outro. Se você for grato, automaticamente você vai eliminar a ingratidão. Porém, se você for ingrato, automaticamente você vai eliminar a gratidão. Então a gente precisa demonstrar a nossa gratidão, precisa ter a consciência, a mentalidade que realmente a gratidão é algo importante e necessário para nossas vidas, para que nós possamos avançar e crescer. Não espere, amados, você usufruir de 100% de Deus se você não for uma pessoa grata. Porque se nós formos ingratos, com certeza a murmuração, a reclamação vai reinar em nossas vidas. E nós vamos ver mais à frente que Deus ele repreende isso. Amém? E a gratidão, amados, ela precisa ser manifesta independente de qualquer situação. Mais à frente também a gente vai detalhar um pouco mais a respeito disso, mas Paulo ele nos ensina que a gratidão ela não depende de circunstância. Ela depende da gente decidir querer fazer a gratidão, manifestar a gratidão. Paulo ele foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo foi apredejado, Paulo passou por situações de fome, mas nós não vemos em momento algum da palavra, e logo que Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, em nenhum momento nós vemos Paulo reclamando, murmurando ou falando algo contra Deus. Então isso mostra que se a gente realmente desejar, entender que isso é importante, nós vamos fazer independente de circunstâncias que estejam passando em nossas vidas. Paulo nos ensinou isso. Então nós precisamos pegar esses exemplos, amados, para que nós possamos realmente demonstrar gratidão, independente do que nós estamos sentindo, independente daquilo que está acontecendo, independente do cenário que possa estar sobre nossas vidas. Mas nós deveremos mostrar gratidão, ser um estilo de vida e é uma decisão que devemos tomar diariamente. Mas para que possamos fazer isso, existem alguns passos, existe algo que a gente precisa fazer. Tudo na nossa vida é por prática. Tudo que você vai aprender é prática. Se você dirige, você teve a aula teórica, e você vai saber que a primeira marcha para o carro sair, a segunda marcha, a terceira marcha, você pode saber as posições, você pode saber que você tem que soltar a embreagem devagar para acelerar, você vai saber tudo como é que faz. Mas se você não praticar, você não vai conseguir sair do lugar. E eu digo mais, você aprende muito mais na prática do que somente na teoria. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser operosos praticantes, não somente ouvintes. Porque ouvir você recebe uma porção, mas na prática é que vai fazer o efeito na sua vida. Pegue um soldado e coloque para ele treinar tiro. Ele pode ser o número 1, porque ele vai estar num ambiente ali, ele vai atirar uma vez, atirar 2 vezes, vai estar parado, o alvo parado, vai ficar tudo muito bom. Agora joga ele no meio de uma guerra, vê se ele vai conseguir acertar o alvo da mesma forma que ele estava parado, sem estar numa guerra. Não vai, porque a prática é que vai levar à perfeição de você pegar a expertise, de você saber o momento certo, de você poder desenvolver outras habilidades. Então a prática é que vai nos levar à perfeição. Quanto mais nós praticamos, mais perfeito nós iremos ficar. Então a gratidão é do mesmo jeito. Todos os dias nós devemos praticar a gratidão, para que nós possamos ficar cada vez melhores, melhorando, avançando, crescendo, avançando, praticando, até que a gente vai começar a fazer a gratidão de forma automática. Entenda bem, automático quando eu digo, é que você já vai reconhecer o momento certo de fazer.
E para você que gosta de anotar, eu trouxe aqui 4 passos, 4 chaves para a gente cultivar, para a gente manifestar essa gratidão diariamente. E a primeira delas que eu quero falar é sobre murmuração. Diga, murmuração. Pronto, esse é algo que nós não devemos fazer. A primeira chave, não murmurar. Não murmurar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Você está aprendendo algo? Sei que é uma palavra dura, às vezes não dá muito like, né? Mas é algo necessário para nossas vidas. Às vezes, na comida, você comer uma pizza, um hambúrguer, ele é muito bom, é gostoso, mas não tem todos os nutrientes necessários para que você possa crescer bem. Você precisa comer legumes, verduras, frutas, e às vezes nem todo mundo gosta de abóbora, nem todo mundo gosta de vagem, nem todo mundo gosta de cebola, mas às vezes a gente precisa colocar no nosso alimento para poder os nutrientes serem gerados. Não é verdade? Então, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, a Bíblia já nos orienta a gente não murmurar. Então, a murmuração, ela é a chave para a ingratidão. Então, a gente precisa parar de murmurar. A murmuração nos afasta de Deus e nos prende a um ciclo de insatisfação. Já viu aquela pessoa? Eu estava até conversando com minha esposa, e aí ela chegou e falou assim: rapaz, mas aqui tem louça para lavar. Aí eu brinco com ela, né? Eu digo assim, graças a Deus, significa que a gente comeu muito. Rapaz, mas tem roupa, vocês sujam muita roupa. Eu falei, graças a Deus, significa dizer que nós temos muitas roupas para usar. Às vezes eu olho para o carro e falo, rapaz, eu vou ter que lavar o carro. Aí, mas graças a Deus que eu tenho um carro, graças a Deus que Deus me deu um carro. Às vezes, amados, a gente tem tantas coisas boas, mas como eu disse, a gente foca no que a gente de ruim. Não sei por que isso. Já parou para pensar isso? Eu não levante a mão não, mas com certeza vocês já pensaram isso que eu acabei de falar, não já? Com certeza, não tem como você não ter pensado. Então, às vezes a gente pensa, rapaz, eu vou ter que fazer tal coisa. Graças a Deus que você vai ter que fazer, significa dizer que você tem, que você pode. Mas a gente sempre busca olhar para o lado da insatisfação, para o lado do negócio negativo. Então, a murmuração, ela traz esse lado negativo. A gente precisa ver como o lado otimista. Como eu disse, pai, obrigado, se tem muita roupa é porque eu tenho muita roupa para usar. Se a louça está suja é porque a gente comeu bem, a gente tem alimento para fazer, a gente tem o que a gente deseja fazer, a gente tem para fazer. Esse é o lado otimista. Pessoas gratas, elas são pessoas otimistas e alegres. Pessoa que é grata sabe que Deus fez, que Deus vai fazer, que Deus continua fazendo e que Ele sempre vai fazer, suprir, vai tudo. Então, pessoas gratas são pessoas otimistas e alegres. Nós tivemos a conferência, quarta, quinta e sexta. A pessoa ingrata, ela vai olhar e dizer assim, rapaz, eu já estou na quinta-feira lá na igreja, estou no domingo, tenho um culto de jovem no sábado, aí mais quarta e mais sexta. Meu Deus do céu. Reclamando. Em vez de ser otimista e pensar, rapaz, agora eu vou ter mais 2 oportunidades de estar lá na igreja recebendo o poder de Deus para a minha vida, transformando a minha vida, sendo abastecido para transbordar de Deus na minha vida. Mas não, fica pensando que é 2 dias a mais que vai ter que vir para a igreja. Surge um acampamento dos jovens, das crianças, dos casais, um acampamento, um evento. Eita, mas é caro, tem que pagar isso tudo para ir para o acampamento. Por que não faz isso desse outro jeito? Por que não faz assim? Não, esse negócio não dá certo não. Reclamando, murmurando. Sendo que, pai, é uma oportunidade do meu filho receber a palavra de Deus, voltar cheio, cumprir o propósito, o plano de Deus para a vida dele. É uma forma de eu colocar meu filho no caminho certo do Senhor. Mas não, fica pensando na parte negativa. Está escalado. Você vai ficar na quinta e vai ficar no domingo. 2 dias em seguidos. Pai, é muito cansativo. Não, lindão, o que Deus fez na sua vida
Você pode servir todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, não vai pagar o que Jesus fez por você. Então nós precisamos ser gratos, irmãos, servir a Deus com amor. Se ficar escalado na quinta também é uma oportunidade que eu tenho de servir ao meu Pai, ao meu Senhor, que fez tudo por mim. Se é no domingo também. Daniel, meu filho, ele está servindo ali no Hertz. E aí eu falei para o Gabriel, pode colocar ele aí nas escalas aí direto. O Danielzinho, ele está aqui todos os dias mesmo na igreja, é criado aqui, e ele ama, ele chora para não ir. Ele está aqui em cima. Eu falei para ele, pai, domingo eu vou de manhã lá na igreja. Ele, pai, eu quero ir com o senhor. Aí eu disse, também, vamos lá. Aí ele assim, o senhor me acorda. Aí eu, tá bom. Acordou primeiro do que eu. Já está pronto, está lá em cima. E hoje ele vai servir no Hertz. E aí eu falei para o Gabriel, pode colocar ele na escala. E aí eu chamei ele, sentei e falei assim, você está tendo uma oportunidade de servir a Deus. Então faça o seu melhor. Se for ficar escalado na quinta, no domingo, todas as semanas, todos os domingos, todas as quinta-feiras, louve ao Senhor. Porque é Deus contando com você, Ele dando a oportunidade que você tem de cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Isso é uma escada para você cumprir o propósito de Deus. E ele já sabe disso. Então, o Gabriel ele já sabe, pode escalar ele na quinta, no domingo, todos os dias. E ele não vai reclamar, não vai murmurar, porque ele entendeu o propósito. Então, a murmuração, amados, ela sempre vai nos levar a gente olhar para o lado negativo das coisas. Então, pessoas gratas já são otimistas, são alegres, porque sabem o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. A Bíblia está repleta de bênçãos que o Senhor já nos deu e também está repleta de coisas que Ele vai fazer. E a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que todos os dias vai melhorando, vai brilhando, vai aumentando. Então a nossa vida só vai melhorar, a nossa vida só vai crescer, só vai avançar, só vai expandir, só vai transbordar, porque é isso que Deus tem para nós. Já a pessoa ingrata, ela é carrancuda. Já viu aquela pessoa carrancuda? Nada está bom, tudo reclama. Pronto. Isso é um sintoma de ingratidão. Até o andar e a cara já mostram. Misericórdia. E a gente não dá nem vontade de ficar perto. Não é verdade? Você fala, negócio ruim, ficar perto dessa pessoa. É a pessoa que não sabe reconhecer os benefícios que Deus tem feito na vida dela. Aí fica carrancudo, misericórdia. E eu pergunto uma coisa para você. Não precisa se responder não, mas só para a gente ficar de forma didática. Vamos dar um exemplo. Você conhece uma pessoa, que você ajuda essa pessoa, faz algo por ela. Só que ela não reconhece, ela não dá nenhum obrigado para você. Vamos supor que ela estava com conta de energia vencida, cortaram a luz dela, você foi lá, pagou a conta de energia dela. Aí ela não dá obrigado para você, não agradece, não faz nada, ainda fala assim, rapaz, cortaram minha energia. Não sei por que cortaram, porque não esperaram logo esse outro dia, sabendo que ia ser pago. Aí vai cortar minha energia, agora eu vou ter que esperar o cara vir ligar. Eu tinha aqui minha geladeira, fiquei sem dormir, sem ventilador, não reconhecendo aquilo que foi feito na vida dela. E não agradece você. Geraria um desejo de você abençoá-la novamente? Não? Às vezes nós estamos assim com Deus. Deus ele faz e a gente não lembra. Mas diga para o seu irmão do lado, graças a Deus que Deus é misericordioso. Às vezes nós manifestamos a ingratidão, mas Deus ele nos ama tanto, que Ele faz de novo. Mesmo se a gente não mereceu, a gente não agradecer, por causa da misericórdia dEle que é renovada todos os dias em nossas vidas. Então, amados, veja como isso é importante. Veja como a gratidão, ela precisa ser um estilo de vida em nossas vidas. E se a gente não for grato, nós vamos murmurar. E com certeza nós vamos ser aqueles crentes carrancudos, né? Misericórdia. Mas, como diz o pastor, não é nessa igreja aqui não, é em outra igreja. Aqui nós somos todo mundo alegre, otimista. Aqui nós somos pessoas gratas, que manifestam gratidão, louvam a Deus, agradecem por tudo aquilo que Ele fez, pelo que Ele tem feito. Nós somos gratos com nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso lado. Isso que eu estou falando de murmuração é lá para outras igrejas que a gente não sabe. Amém?
Então, amados, vamos ser gratos. Vamos ser gratos, vamos parar de murmurar. Tem muitos, amados, que não chegaram onde Deus quer, não receberam aquilo que Deus quer dar porque andam murmurando. Mas graças a Deus que essa é uma manhã de mudança de mentalidade. Hoje é um divisor de águas, hoje é um novo tempo na sua vida. Acabou a murmuração, acabou a ingratidão. Hoje você está sendo ensinado para que você possa realmente receber tudo aquilo que Deus tem para você e que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Glória a Deus. Então a gratidão é algo que nós precisamos fazer sempre. E quando você pensar em murmurar, troque por um louvor, troque por uma ação de graça, troque por um obrigado. Vá falar palavras de amor, vá orar, vá cantar uma música, vá criar seu salmo. Você vai ter a certeza que isso vai mudar a sua vida. Com certeza, quando você começar a praticar isso, você vai ver que vai ficar muito mais leve a sua vida. Amém? Segundo passo, reconheça os benefícios do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 103. Salmos 103, a partir do versículo 1. Diga, Deus é bom. Lá no Salmo 103, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, que da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou o seu caminho a Moisés e seus feitos ao filho de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Vamos ler até aqui, mas quando chegar em casa, leia o Salmo 103, que você vai ver o que Deus fez por você e o que Ele vai fazer. Aqui Ele está dizendo que Ele nos sarou, que Ele nos curou, que Ele nos dá de bem a nossa velhice, que a nossa mocidade será uma bênção. Ele fala que Ele é misericordioso, que Ele é bom. Então esse Salmo 103 é um salmo de Davi, sendo grato ao Senhor por tudo que Ele fez nesse tempo e pelo que Ele ainda irá fazer. Então, amados, vamos reconhecer os benefícios do Senhor. Pela manhã, no seu devocional, lembre-se disso. Pai, obrigado porque o Senhor me sarou, o Senhor me curou. Obrigado porque o Senhor me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Obrigado porque eu tenho muito mais daquilo que eu preciso. Obrigado porque lá em Efésios diz que eu já sou abençoado, que as bênçãos correm atrás de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor me livrou do império das trevas. Satanás não tem mais domínio sobre mim. Obrigado porque eu tenho autoridade sobre todos os demônios. Obrigado porque eu tenho autoridade, porque eu sou feito de justiça de Deus. Obrigado porque eu sou um rei aqui nesta terra. Obrigado, Pai, porque tudo que eu preciso o Senhor já me deu. Mas, amados, não sei você, mas quando você começa a falar isso, seu coração enche de gratidão e você começa a falar coisas, palavras brotam da sua boca, cânticos, hinos. Você não precisa ter nenhuma voz bonita, mas vai ficar lindo para o Senhor. Então, todos os dias de manhã nós precisamos fazer esse exercício. Vamos reconhecer aquilo que Deus fez em nossas vidas. Vamos ver os benefícios que Ele fez. E eu tenho certeza que todos os dias nós temos algo para agradecer ao Senhor. De livramentos, de bênçãos, de milagres, de favor e graça da parte de Deus. Todos os dias nós temos. Vamos ser gratos, reconhecer os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. E se tudo isso você ainda achar que é pouco, lembre do que Ele te prometeu. Você vai para o céu, vai morar com Deus. Você está redimido da morte, o seu futuro é glorioso. O seu futuro é uma bênção. Então, benefícios da parte do Senhor não faltam para que nós possamos reconhecer. São muitos, são muitos, são muitos, são muitos. Então, vamos fazer esse segundo passo. Vamos reconhecer os benefícios que o Senhor tem sobre nossas vidas. Fazer isso de maneira diária, todos os dias, nós devemos fazer. Amém? Terceiro passo, expresse a sua
gratidão. Como nós vimos lá em Lucas, na parábola dos 10 leprosos, né, naquele evento lá dos 10 leprosos, aquele um que voltou, ele expressou a sua gratidão, dando graças, dando glórias a Deus e se ajoelhando perante ao Senhor. Ele expressou aquilo que ele estava sentindo, a gratidão que ele tinha no coração, ele expressou. Então nós precisamos também expressar a nossa gratidão diariamente. A expressão desse reconhecimento, ela pode ser feita de diversas formas, como eu disse, com palavras, com ações, com gestos, desde um simples obrigado. Mas nós precisamos manifestar, devemos expressar essa gratidão. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. Colossenses. Versículo 3, versículo 15. Minha Bíblia, bichinha, está toda se desmanchando. Mas aqui foram mais de 15 anos que eu tenho essa Bíblia aqui. Eu já folhei um bocado dela aqui, viu? Graças a Deus. Abriu lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Aqui, do versículo 1 começa falando sobre a questão de a gente morrer a natureza pecaminosa, a natureza do velho homem, a gente começar a fazer práticas do novo homem, daquilo que realmente faz jus ao novo tempo que nós temos, né? Que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nascemos de novo. Então, esse capítulo 3, ele vem trazendo essa ideia de a gente fazer isso. E quando chega lá no versículo... botar no versículo 13, ele começa dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então aqui, amados, nós precisamos ver que no versículo 15, há uma instrução da parte de Deus para que nós possamos ser agradecidos. Então, se tem essa instrução, é porque Deus ele espera que a gente manifeste isso. Porque isso vai mudar algo em nossas vidas. A gente andar, a gente ser agradecido. E no versículo 16, ele reforça, dizendo que a gente precisa colocar a gratidão em nosso coração. Então, nós temos aqui duas bases, dois versículos bíblicos que nos impulsionam, que nos instrui a gente manifestar a gratidão. Sermos agradecidos e colocar a gratidão em nosso coração. Então nós devemos expressar isso. E como eu disse, existem algumas partes na nossa vida, que não somente da questão de Deus nós precisamos ser gratos, mas também tem outros pontos que eu queria falar. Mas pegando esse gancho de sermos agradecidos e colocar a gratidão em nosso coração, nós precisamos ser gratos a Deus. Como eu disse, lembrar dos benefícios que Ele fez em nossas vidas. E a gente expressar isso. E aqui ele nos diz que é com salmos, com cânticos, com palavras. Então nós precisamos todos os dias realmente manifestar a gratidão a Deus. Sermos gratos por tudo aquilo que Deus fez. E a gente precisa expressar isso. Não é você ficar sentado na sua casa e ficar só pensando. Você precisa expressar, falando, com ações. Pai, obrigado. Pai, muito obrigado. Pai, eu tenho um coração agradecido. Pai, obrigado, porque o Senhor fez muitas coisas. Sermos gratos a Deus. Obedecer. Deus lhe dá um comando, obedeça. Isso você está sendo agradecido, o seu coração está sendo grato. É uma ação que você faz para agradecer a Deus.
Então nós temos multiformas de agradecer ao Senhor. Então nós devemos expressar essa gratidão a Deus. Gratidão à nossa família. Quando eu falo família aqui, eu quero colocar na família de pai, mãe, irmãos, familiar. Eu estava vendo uma reportagem, na verdade não era uma reportagem, era um texto, falando sobre a vida de Lewis Hamilton. Você já viu sobre a vida dele? Alguém já pesquisou, já sabe como foi a vida dele? Não, né? E algo me chamou a atenção. Quando ele era adolescente, ele começou a correr no kart. E aí o pai dele foi ao banco, porque acreditava no sonho, né, que o filho poderia fazer. E aí ele pediu emprestado $10.000 ao banco. E falou para o gerente: rapaz, eu preciso desse dinheiro porque eu não tenho condição agora, meu filho vai participar de uma corrida, de um momento, e se a gente não tiver esse dinheiro, a gente não vai conseguir colocá-lo para ele correr, fazer tudo o que ele precisa. Então, assim, eu preciso desse dinheiro, que eu quero investir no meu filho, vai ser algo tal. Sabe o que o banco fez? Não deu. E aí o pai começou a trabalhar em 3 empregos para poder conseguir o recurso. Ele entrava 4 horas da manhã para trabalhar num, aí saía, se eu não me engano, às 17, entrava em outro, e quando dava às 22, ele entrava no outro. Trabalhando em 3 empregos durante anos. Se eu não me engano, ele fala que foi 2 ou foi 3 anos, uma coisa assim. E aí o pai começou a fazer esse sacrifício por ele. A irmã dele também participava de alguns cursos. O pai conversou com eles e falou com ela, dizendo que ia tirar esse gasto dela ir para os outros cursos, tal, para investir na carreira. E ela aceitou. Então, por aquele tempo, ela também teve que fazer um sacrifício pelo irmão. E o pai fazendo isso também. E aí teve uma corrida. E aí o Lewis Hamilton chegou para o dono da Ferrari, se eu não me engano, foi da Mercedes. Não lembro bem aqui qual das duas. E ele chegou para o dono e falou assim: ó, daqui a um tempo você vai me ver na sua equipe. Aí o dono falou para ele assim: tá, volte daqui a algum tempo, porque você ainda está muito pequeno. Ele: mas você vai ouvir falar de mim. Resumindo a história, Lewis Hamilton está onde está hoje. Com pouco tempo ele estava naquela equipe que ele tinha falado para aquele dono daquela equipe, né? Ele foi para lá. Se eu não me engano, são 128 corridas, 127 pole position, né, que ele estava. Ou seja, foi um sucesso. Ele é um sucesso, é um mito, né, na Fórmula 1. Mas isso só pôde acontecer porque o pai dele acreditou, se sacrificou, a irmã dele se sacrificou para que ele pudesse chegar onde ele está hoje. Então, mas o que eu quero trazer com essa história? Que às vezes nossos pais, nossos irmãos de sangue que eu falo, eles pagam um preço acreditando em nossas vidas, em nossos sonhos, fazendo algo ao nosso favor. E às vezes a gente não manifesta essa gratidão como a gente deveria. Às vezes a gente não dá um obrigado, às vezes a gente não honra como deveria honrar nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos, que fizeram tantas coisas por nossas vidas. Então esse é um tempo também que eu quero trazer para você, se você ainda não manifestou a gratidão aos seus familiares, esse é um tempo de você começar. De você honrar, de você ser grato, realmente agradecido. Falar palavras, através de ações, entregar um presente, isso também faz parte de você manifestar. Agradecer o sacrifício que seu pai, que sua mãe tiveram com você, para que você possa estar hoje do jeito que você está. Às vezes seu irmão ou sua irmã, ou um tio, que se sacrificou para também fazer com que o seu sonho seja realizado. Então nós precisamos manifestar também gratidão com essas pessoas, com nossos familiares. Que essa seja uma manhã que você também possa ver isso e colocar em prática na sua vida. Amém? Gratidão com a igreja. Amado, nós temos nossa igreja linda. Não é bonito nossa igreja? Você se alegra pela sua igreja? Cadeiras acolchoadas, cortinas para acústica, ar-condicionado. Tem um cheiro diferente na igreja. É onde você escolhe para estar aqui reunido, louvando ao Senhor, tendo uma comunhão com os irmãos. É onde você escolheu
né, para ter um ajuntamento coletivo, para que a unção coletiva se manifeste e Deus opere coisas na sua vida. É o lugar onde você serve a Deus, onde você pode usar seus talentos, seus dons, a sua vocação, aquilo que Deus colocou para você, você pode utilizar aqui na igreja. E às vezes tem muitas pessoas que não são gratas por essa igreja. Come um papel, joga no chão, vai no banheiro e não utiliza da maneira correta. Não espalha o nome da igreja para as pessoas que você conhece, chamando para vir. Nas suas orações, às vezes você não agradece pela sua igreja. Se você agradece, um ponto para você. Mas muitos, às vezes, na oração que fazem a Deus, não agradecem pelo esse ambiente, por essa igreja, por ter pessoas que vieram para cá, implantaram e você foi salvo e continuou sendo transformado pela palavra que é ministrada aqui. Quantos familiares seus, amigos que você conhece foram transformados, curados pela palavra que sai daqui? Então precisamos demonstrar essa gratidão à nossa igreja, fazendo tudo isso. Então precisamos demonstrar gratidão a Deus, gratidão aos nossos familiares e gratidão com a nossa igreja. Gratidão com a liderança, com os irmãos e com os amigos de ministério. Você pode não estar numa equipe ministerial como pastores, auxiliares ou evangelistas nos 5 dons, mas você serve num departamento que tem um irmão seu do lado, tem uma liderança sua. Seja grato a essas pessoas. A Samis, ela fala algo interessante, uma frase que ela diz que na nossa vida sempre existem pessoas que vão marcar uma estação. Então a nossa liderança, ela é uma dessas pessoas. Quando você está no departamento, porque alguém chegou para você e disse, eu quero chamar você para fazer parte desse departamento, porque eu acho que vai ser uma bênção você estar conosco, vai ser bom para nós e vai ser bom para você. O departamento vai crescer com a unção que está sobre a sua vida, mas você também vai crescer com a unção que está nesse departamento das pessoas, no coletivo. Então, eu quero chamá-lo para fazer parte desse departamento. Então, foi uma estação marcada na sua vida. Foi uma nova etapa, uma nova temporada na sua vida, que você teve a oportunidade, através dessa pessoa, de servir ao Senhor com os seus dons e com suas habilidades. Então, seja grato. O nosso casal pastoral, o pastor Fábio e Samis, eles oram por nós, amados, todos os dias. Quantas palavras de sabedoria, quantas orações eles fizeram que alteraram a nossa vida, que às vezes você nem sabe, às vezes um livramento, às vezes algo que aconteceu de bom na sua vida foi através da oração deles. Eles orando por nós e Deus operou. Precisamos ser gratos, obedientes. Falar, pastor Samis, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pela disponibilidade de vocês, obrigado porque vocês dão o seu sangue, dão a sua vida, deixam ser gastados e desgastados aqui nesse lugar para abençoar nossas vidas. Fale para o seu líder de departamento, fale para o irmão que está do seu lado, que serve com você, obrigado, porque às vezes que eu faltei, você cobriu, você fez o que eu tinha que fazer, você foi um suporte para mim, obrigado pela uma palavra que ele lhe dá. Precisamos ser gratos com a liderança, com os irmãos, com nossos colegas, amigos de ministério. Isso faz parte de nós manifestarmos a gratidão. Então, dê palavras, faça um gesto, dê presente. Presente também é uma forma de você expressar a gratidão que você tem. Deus, Ele nos dá presente. Deus, Ele nos dá presente. Então, nós devemos manifestar também essa gratidão, dando presentes, palavras, abraços. Amém? O outro ponto que eu queria falar é sobre gratidão com pessoas. Essas pessoas que eu vou falar envolvem no seu ambiente de trabalho, um vizinho seu, pessoas que não estão na igreja, que não são dos seus familiares, mas que você tem convívio no geral. A gente viajou agora para Campina Grande, e eu vim conversando com o pastor Marcelo, e essa palavra, fazendo um aspa, essa palavra de gratidão, eu estou trazendo ela porque Deus ele deu uma nota, né, um tempo atrás para mim a respeito disso, sobre a gente trazer esse ensinamento a respeito da gratidão. E aí eu falando para o pastor Marcelo, pastor, Deus falou comigo essa nota de gratidão, para eu falar, né, realmente trazer essa bandeira para que a gente possa realmente expandir a um novo tempo
em nossas vidas, a gente precisa realmente demonstrar e manifestar a gratidão da forma correta. E a gente precisa abrir os olhos para isso. E aí eu estava falando para ele que tem, porque ele ainda está vivo. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, no trabalho. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar. Eu saí de Teresina, fui morar lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. E lá eu comecei a trabalhar e tinha um chefe meu, o nome dele é Volney, que ele me pegou como filho. Eu ainda era novinho, 18 anos, começando, não sabia de muita coisa. Mas eu vejo hoje que Deus o colocou na minha vida para realmente me ensinar, para ser um suporte naquele lugar onde, né, eu estava ali, poderia estar meio deslocado, mas Deus colocou uma pessoa ali para cuidar. Amados, ele me ensinou muita coisa. Eu me considero ser um pouco desenrolado, como diz o ditado, mas grande parte do que eu aprendi veio dele, da forma que ele agia, da forma que ele resolvia resolução de problemas e tudo. E não só no trabalho, depois ele começou a ser como um amigo. Ele arrumava a casa para mim. Para você ter uma ideia, ele me ajudou a instalar uma cerca elétrica lá em casa. Eu falei, rapaz, eu estou querendo colocar uma cerca elétrica aqui, só que o valor é X. Ele, não, rapaz, não precisa fazer isso aqui não, vamos fazer isso aqui, eu venho aqui e te ajudo. E aí, de tarde, ele era meu chefe, e quando dava o finalzinho da tarde, ele ia comigo lá para furar, botar a cerca elétrica, às vezes fazer alguma coisa, ensinar a fazer outra coisa, ou seja, foi um suporte na minha vida. E aí eu perdi o contato com ele, já tem uns anos, acho que uns 8 anos, eu perdi o contato com ele. E eu estava falando para o pastor Marcelo que às vezes a gente é muito fácil de se perder o contato com pessoas que foram importantes na nossa vida. Pessoas que com certeza você deve ter aí na sua vida que lhe ajudaram um tempo atrás, que hoje você não mantém contato. Então, quem sabe esse não é um tempo de você também rever essas pessoas. Às vezes pode ser que essa pessoa esteja passando por um problema e você seja a solução para ela hoje. Como ela foi um suporte para você, você pode ser o suporte para ela hoje. Então a gente precisa ter essa gratidão de lembrar de pessoas que foram importantes, que nos ajudaram a gente galgar o que nós galgamos, chegar aonde nós chegamos, porque elas foram importantes e nos ensinaram algo. Então a gente precisa também manifestar a gratidão para essas pessoas. Precisamos lembrar, por mais que ela não seja crente, amados, por mais que ela não esteja na igreja, mas se ela for importante, você pode ser uma bênção para ela e ela também pode receber a expressão da sua gratidão. Amém? Então, pequenos gestos podem impactar profundamente uma pessoa. Pode ser que ela não seja crente hoje, mas através desse ato de gratidão, dessa expressão de gratidão, da palavra que você vai fazer, pode ser que seja uma porta que irá abrir para que ela possa conhecer o Senhor e, quem sabe, ela não pode se converter e estar aqui com você. Então, esse terceiro passo, vamos expressar nossa gratidão a Deus, a nossas famílias, a nossa igreja, a nossa liderança, aos nossos amigos, aos nossos colegas de ministério, às pessoas que fazem parte ou que fizeram parte da nossa vida. O importante é que nós precisamos ter essa consciência, que precisamos expressar essa gratidão. Amém? E o último ponto, aprenda a viver contente. Contentamento é algo que nós precisamos decidir em nossas vidas. Contentamento, ele não é se conformar. Não é você estar conformado com a situação, mas você estar contente por aquilo que foi realizado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Filipenses, capítulo 4. A Bíblia nos diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele
que me fortalece. Isso é Paulo, amados, falando. Ele diz, rapaz, eu já sei ficar contente, independente da situação. Eu sei ter abundância, como ter também na escassez. Sei ser suprido de alimento, como também passar fome. Sei ter fartura, como também sei não ter. Sei ser exaltado, também sei ser humilhado. E o que Paulo está nos mostrando aqui? Que independente das circunstâncias, independente das situações, nós podemos viver contentes. Porque nós sabemos que, por mais que nós passamos por isso, Deus ele está conosco e vai nos livrar de todas. Por isso que ele diz lá no final do versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque Deus ele não vai largar você de jeito nenhum. Deus nos prometeu que Ele vai estar conosco até a consumação. Deus vai estar conosco cuidando de mim, cuidando de você. Não é uma circunstância que vai tirar Deus. A Bíblia diz que nem peste, nem fome, nem praga, coisa nenhuma vai nos afastar do amor de Deus. Então não é porque você está passando por uma situação difícil, mas que Deus se afastou de você, não. Pelo contrário, Ele está do seu lado. Ele está lhe dando força. A adversidade não significa dizer que Deus saiu de você, não. Não é um abandono, mas é uma oportunidade que você tem de provar da fidelidade do cuidado de Deus. Então, se está passando por uma dificuldade, seja contente. Pai, obrigado, porque eu sei que essa situação é passageira, eu vou passar. Eu sei que o Senhor não me abandonou, mas o Senhor está conosco. Eu sei, Pai, que eu vou passar, porque eu tudo posso no Senhor, que é o que me fortalece. Então, amados, as circunstâncias, as adversidades não tem que ser algo para nos deixar triste, não. Nós temos que pensar, Pai, obrigado, porque essa aqui vai ser uma oportunidade de eu provar mais uma vez do Teu cuidado sobre a minha vida. Então, vamos viver contentes, amado. A questão é que, às vezes, muitos de nós estamos ficando tristes por coisas pequenas, sendo que Deus já mudou a nossa vida. Ser grato em momento de alegria, quando tudo está bom, é natural, até o ímpio é. A Bíblia diz que você amar aquele que lhe trata bem, aquele que está perto de você, é fácil. Agora você tem que amar aquele que lhe faz mal, aí que o bicho pega. Da mesma forma, nas circunstâncias, você ser contente só quando tiver tudo bonzinho, é natural. Mas aí quando a gente fica contente, por mais das situações, da adversidade que a gente passa, a gente permanece contente, confiando em Deus. Ah, meu amigo, aí não é para qualquer um, não. É só para mim e para você. Então, temos que viver contentes, amados. E como eu disse, não é conformado. Não é você olhar para a sua geladeira e ver que não tem, está igual o coco, só com água dentro, e dizer assim, ah, Pai, obrigado. Esse é um cenário ideal que eu gosto. Não. É você abrir e falar, Pai, obrigado, porque o Senhor não vai me desamparar. E eu declaro, geladeira, encha-se. Alimentos, venham para essa geladeira. Eu chamo carne, chamo verdura, chamo tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Isso é você viver contente. Não se conformar, mas você usar a palavra a seu favor. Você dá comando para aquilo mude. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo, então nós vamos vencer também. Porque Ele já sabe o caminho das pedras. O que Ele está dizendo? Meu amigo, ó, não se preocupe não, isso aí vai só passar. Eu já passei por tudo, já venci o diabo, ele está debaixo dos seus pés, você tem autoridade, você tem a palavra, você tem a mim que vou lhe ajudar em tudo e através de mim eu vou lhe fortalecer para você passar por tudo isso. Esse é o recado que Deus passa para nós. Então a gente não tem motivo para viver triste. A gente não pode viver triste, nós temos que viver com alegria, contente, porque sabemos o Deus que nós servimos, sabemos o Deus que está cuidando de nós, sabemos o Deus que já preparou tudo para nós. O diabo pode pintar um quadro, mas o nosso Deus, Ele é um pintor extraordinário. Uma vez eu estava numa situação, e aí, eu não lembro se foi num filme, ou se foi no Instagram, que tinha um pintor, e aí passou uma pessoa e fez assim, ó, pegou uma mão de tinta e jogou assim no quadro. Aí ficou aquele negócio embaçado, feio. Aí o pintor pegou, olhou, aí começou a desenhar. Meu irmão, quando finalizou, estava uma obra de arte, uma paisagem linda. E Deus falou assim, ó, às vezes Satanás ele chega, pega a tinta e bagunça.
E você olha e fala, rapaz, aqui não tem jeito. Mas Deus, amigo, é um pintor extraordinário. Ele transforma aquela bagunça em algo lindo para você. Então a gente precisa ver Deus dessa forma. Deus, ele é um pintor extraordinário, não importa o quadro que Satanás tentou pintar para você, mas Deus, ele pode consertar e transformar numa situação muito maior. O nosso Deus, ele é especialista nisso. Então viva contente, não deixe ser abalado pelas circunstâncias, não deixe que as provações, não deixe que algo lhe abafe e você venha perder a confiança em Deus. Porque quando nós estamos tristes, é como se a gente não estivesse confiando no que Deus pode fazer. É como se nós estivéssemos falando que o que Deus conquistou na cruz do Calvário é insuficiente para que a gente possa ter uma vida de sucesso aqui na terra. Então sempre lembre-se, Deus, ele conquistou tudo que diz respeito à vida e à piedade para nós. Nós somos mais que vencedores. Não importa as circunstâncias, importa é o nosso caminho. No caminho pode ter uma pedra, mas logo depois o caminho se aplana e fica tudo tranquilo. Então, aflições virão, mas será só para a gente poder passar por elas. Amém? Então, nossa gratidão é uma expressão de confiança inabalável no Senhor. Então, viva contente, amados. Não deixe de ser abalado, mas fique contente, porque Deus está cuidando de você. Amém? Então, amados, viver de maneira grata é um exercício, é como exercitar um músculo. Todos os dias você precisa fazer o exercício. Se você for 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês para a academia, se você ficar 1 ano sem ir, o músculo vai murchar de novo. Às vezes a gente é rápido em fazer, a gente sai daqui praticando. Não é que a gente sai dali, irmão, obrigado, obrigado, irmão, obrigado, Deus, obrigado. Vai lá, fala com a mãe, agradece com os irmãos, faz a gratidão. Ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí depois esfria e aí para de praticar. Mas a gratidão é como um músculo, é exercício diário. Quanto mais nós fazermos, mais ele vai se fortalecer, mais ele vai crescer, mais a gente vai ficar com força suficiente no músculo. A gratidão é do mesmo jeito. Vamos praticar a gratidão, vamos colocar isso em prática todos os dias da nossa vida. Independente das circunstâncias, independente daquilo que a gente esteja vendo, mas vamos decidir ser grato em nosso coração, sermos agradecidos a Deus, porque a verdadeira alegria não depende da circunstância. A verdadeira gratidão não depende das circunstâncias, mas depende daquilo que nós confiamos, que é o nosso Deus. Amém? Então você está pronto para decidir ser grato hoje? Vamos começar agora? Então fique de pé, vamos orar. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque nós hoje podemos contemplar todos os benefícios, todos os cuidados que o Senhor tem sobre nossas vidas, Pai. Podemos lembrar de todos os motivos que temos para te agradecer e expressar a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque hoje é um novo tempo em nossas vidas. Nós vamos ter um olhar de gratidão diferente, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, manifestar a nossa gratidão, expressar a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Obrigado pela nossa família. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, uma família maravilhosa. Obrigado pela paz, a alegria que reina em nossas vidas. Obrigado porque nós somos sarados, nós somos curados. Obrigado porque nosso corpo funciona perfeitamente. Obrigado porque cada célula do nosso corpo funciona perfeitamente, todos os nossos órgãos funcionam perfeitamente. Obrigado porque todas as nossas taxas do nosso corpo são normalizadas, estão normalizadas. Obrigado porque nós não temos enfermidades, não temos doença. Obrigado porque o Senhor nos redimiu da miséria, Pai. Hoje nós podemos tudo aquilo que o Senhor disse que nós podemos. Obrigado porque nós somos supridos em tudo. Obrigado que nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nós temos tudo que nós precisamos para ser um sucesso. Obrigado porque as bênçãos nos acompanham. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado porque nós temos palavras que nos diz que o Senhor nunca irá nos abandonar, mas que o Senhor está velando por nós, que o Senhor já preparou um futuro grandioso, um futuro maravilhoso para nossas vidas. Obrigado porque a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. Obrigado porque o que nos espera no futuro, Pai, são dias gloriosos.
Obrigado porque nós vamos provar, estamos provando e vamos provar cada vez mais da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor sobre nossas vidas. Nós te rendemos graça, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por esse espaço que nós temos para poder nos reunir, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado que o Senhor preparou tudo isso para nós. Obrigado pela nossa liderança, pastor Fábio e Sames. Declaramos para eles guardados, protegidos pelo Senhor, supridos em tudo, saúde divina fluindo do corpo deles. Tudo aquilo que eles precisam, Pai, para ter uma boa vida nesta terra, se manifestando, chegando para eles em nome de Jesus. Declaramos, Pai, unção, graça e poder fluindo de forma sobrenatural, num nível ainda maior, para que eles possam conduzir o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos, pela nossa liderança. Obrigado, Pai, pelos nossos amigos de ministérios que estão conosco. Nós te rendemos graça, Pai, por essas pessoas. São preciosas para nós e para o Senhor. Nós cobrimos a vida deles em oração, declaramos eles guardados, supridos em tudo, Pai, em abundância, superabundando, Pai, cada vez mais em todas as áreas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor já colocou em nossas vidas. Nós guardamos e protegemos elas, Pai. Cobrimos a vida dela com oração, com amor. Os nossos familiares, declaramos eles guardados. Aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor, nós declaramos eles servindo em nome de Jesus. Salvação chegando para aqueles que ainda não são salvos. A palavra sendo manifesta, eles reconhecendo o Teu senhorio, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque nós podemos ter essa confiança no Senhor. Podemos, Pai, estar inabaláveis pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós temos nosso coração muito grato ao Senhor. Nós somos agradecidos ao Senhor. E declaramos, Pai, que isso será uma marca na nossa vida. A gratidão será uma marca em nossa vida. A gratidão, Pai, será um estilo de vida que nós iremos seguir. Muito obrigado, Pai, nós te rendemos graça. Recebe, Pai, toda adoração, recebe todo louvor, recebe, Pai, toda gratidão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Não podemos encerrar esse culto sem antes dar uma oportunidade. Se você está aqui essa noite e ainda não reconheceu o Senhor como seu suficiente Salvador, Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer lhe dar tudo aquilo que você precisa para ser um sucesso. Então essa é a sua oportunidade. Se você está aqui essa manhã e ainda não aceitou Jesus, essa é a sua oportunidade. Você também, se está aqui, já conhece o Senhor, já entregou a sua vida, mas andou afastado por um tempo do caminho do Senhor. Também essa oportunidade que você tem de estar voltando. Se você está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, também é a sua oportunidade. Todos salvos? Glória a Deus. Se você está aqui e já é salvo, já tem o Senhor como suficiente Salvador da sua vida, mas quer ser revestido de poder com a evidência bíblica de falar em outras línguas, que é o batismo no Espírito Santo, essa também é a sua oportunidade para você se revestir dessa capa, desse poder, para cumprir e correr velozmente a carreira que o Senhor propôs para você. Se você está aqui e quer ser batizado no Espírito Santo, essa é a sua oportunidade também. Todos cheios. Se você está aqui com alguma enfermidade, com alguma dor, e quer sair daqui curado, também é a sua oportunidade. Todos sarados, curados, cheios, salvos, uma igreja gloriosa. Amém, irmãos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos praticar a gratidão. E lembre-se bem, lembre-se sempre, Deus está com você. Deus está conosco, independente das situações. E nós podemos manifestar a gratidão em tudo. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Você foi abençoado nessa manhã? Tenho certeza que sim. Queridos, eu tenho algumas dicas, né, de livros para você. Ao final, passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir, para abençoar ainda mais a sua vida. Amém? Tem a ver com tudo que foi dito essa manhã. E o primeiro deles é Honra Acima e Além, de Mark Hanks. Um livro maravilhoso, novidade no Verbo Shop. Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Muito bom. O que Jesus diria, de Tony Cook também. Todos esses livros você pode adquirir ao final lá no Verbo Shop, amém? A Recompensa da Honra, também um livro maravilhoso que nós já estudamos com a nossa liderança. Então, ao final, você pode passar lá no Verbo Shop e adquirir, amém? Eu quero só lembrar você que amanhã nós vamos ter o dia do visitante Rema. Então, você que não conhece a escola, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, você pode estar vindo. E você que já é aluno, você que já é graduado, traz alguém para conhecer essa escola, essa palavra que é poderosa e mudou as nossas vidas, amém? Onde estão os visitantes? Você que eu falei no início, faz um sinal com a tua mão. Lá atrás nós temos uma equipe preparada para te receber na nossa sala. Você pode olhar lá para trás, as meninas estão esperando. E você pode ir até lá. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos encerrando, queridos, o nosso culto. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado essa manhã. Logo mais nós teremos mais 2 cultos, às 16 e às 18 horas. E você, com certeza, vai estar aqui, vai trazer alguém com você, amém? Então, é isso. Vão na graça e na paz. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.